Bom dia, amados. Pai seja convosco. Bom dia. É uma pena termos que ficar em números reduzidos, mas espero que você que está nos acompanhando por essa live, o Senhor ele possa te alcançar, possa alcançar a tua casa, a tua família, e que esse vídeo possa alcançar vidas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Quero que você abra a sua Bíblia ali no livro de Marcos, capítulo 15. Marcos, o Evangelho escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 22. Vamos estar pulando alguns versículos. Quero enfatizar algumas partes que eu achei importantes. Se você puder nos acompanhar, se você não tem uma Bíblia, nos ouça e preste atenção naquilo que Deus quer falar com você. Marcos capítulo 15, verso 22, diz assim: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria a cada um. E era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Verso 34. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre e, pondo-lhe na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. Capítulo 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo teu sacrifício ali na cruz. Senhor, vem falar conosco da forma que tu queres, não da forma que queremos, mas como precisamos e necessitamos. Nos conforta, nos consola, nos exorta, mas que acima de tudo a tua vontade venha a ser feita. Amém? Aleluia, Deus. Essa história sobre a crucificação de Cristo, todos nós conhecemos. Essa história é contada em todas as igrejas cristãs, principalmente nessa semana, que nós chamamos de Semana Santa, pois foi a semana de crucificação, morte e ressurreição de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Uma semana que para muitos é uma semana que é tirada para ter o seu momento com Deus. É uma semana em que muitos tiram somente ela. Mas o importante é que nós venhamos tirar um tempo para Deus,
Mas eu quero te falar que aqui no especial, Jesus, quando ele foi levado para o Gólgota, ele foi levado simplesmente com uma acusação: de ser o rei dos judeus. Porque muitos não criam, não acreditavam, muitos não aceitavam a sua pregação, o que ele vinha ensinar. Assim somos ainda nos dias de hoje. Muitos de nós não aceitamos. Muitos de nós não aceitamos aquilo que nós falamos hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que é pregado, o mesmo evangelho que Jesus pregava de salvação, ainda é pregado nos dias de hoje, mas muitos de nós tapamos nos nossos ouvidos. E tiramos até mesmo essa semana, que é dita como Semana Santa, como folga e feriado em alguns lugares, para muitos que não trabalham, tiram essa semana para aproveitar, encher a cara, beber, fazer as suas vontades. Mas eles não têm analisado de fato o que quer dizer essa semana. O Senhor Jesus Cristo aqui, no momento em que ele estava indo para o Gólgota, ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele estava fazendo a vontade daquilo que Deus havia lhe enviado. O interessante é que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eu comparo nos dias de hoje, se nós fôssemos ver Jesus vindo, falar sobre um novo evangelho, sobre uma salvação, como seria a sua recepção? Será que seria diferente nos dias em que ele foi crucificado? Com certeza não. Hoje nós falamos de Jesus Cristo, falamos de salvação e muitos não o aceitam. Hoje nós falamos de um Deus de amor, de paz e que quer nos dar salvação e muitos não aceitam. Hoje passamos por um período de pandemia. O que é mais fácil nós darmos ouvido o que a mídia fala, temos mais temor de um vírus do que da ira de Deus. Temos muito mais temor de um vírus, de uma doença, do que irmos para o inferno. Temos muito mais temor de um vírus do que fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, quando ele deu a sua vida, ele deu somente com uma intenção: de que eu e você pudéssemos ter direito de vida eterna. Jesus Cristo, a Bíblia diz que quando ele foi crucificado era por volta da 3ª hora do dia. A 3ª hora do dia quer dizer que era por volta de 9 horas da manhã. E mais lá para frente, no verso 34, nós vemos que o Senhor Jesus, no auge da sua agonia, por volta da hora 9ª, que quer dizer por volta das 3 horas da tarde, a Bíblia diz que ele clama dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia continua dizendo que no verso 37, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Ele entrega o seu espírito e morre. A Bíblia continua dizendo da história em que reivindicam o corpo de Jesus para que ele fosse sepultado, e lhe é liberado o seu corpo, e ali Jesus Cristo ele é sepultado. O interessante é que mesmo na hora da sua morte, Jesus ele ainda fez um milagre. Mesmo na hora da sua morte, a Bíblia diz que no verso 38 do capítulo 15 de Marcos, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. Você pode estar me perguntando, mas que milagre foi esse? Quando a Bíblia fala sobre o véu do templo se rasgou, ela estava dizendo que Jesus naquele momento estava nos dando liberdade para entrarmos na presença do Pai. Porque antigamente somente o sacerdote poderia apresentar a nossa oração. Era necessário que nós viéssemos a tocar ali no cordeiro para que os nossos pecados pudessem ser postos sobre ele. E aí então o sacrifício viesse ser feito por outra pessoa. E aí então o Senhor receberia. O Senhor Jesus, naquele momento que ele entregou o seu Espírito, ele estava fazendo o maior milagre, dando a liberdade a você de termos
a liberdade de entrarmos na presença do Pai por livre e espontânea vontade. O Senhor Jesus, naquele momento, Ele estava nos dando a oportunidade de nos achegar. Ele estava dando a oportunidade à humanidade de se achegar a Deus, porque a humanidade até então estava totalmente longe da presença de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, no momento em que Ele se entrega ali, Ele nos deu essa liberdade. Nessa manhã você tem a liberdade de onde quer que você esteja, de adentrar na presença do Pai. Você não precisa de um outro intermediador. Você só precisa ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, para que você hoje possa fazer a tua oração, interceder pela tua casa, pela tua família. Você hoje é o sacerdote da tua casa. Você hoje é o sacerdote do teu lar. Você tem a liberdade de dizer: Senhor, cuida da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo. Você tem a liberdade que o Senhor Jesus Cristo, na hora que Ele entregou a sua vida, a Bíblia diz que Ele rasgou, aleluia, que o véu do tempo foi rasgado, do céu abaixo. Porém, no segundo dia, houve silêncio. A Bíblia continua dizendo que os seus apóstolos choravam muito, eles pranteavam muito, porque eles estavam tristes, porque o seu mestre havia morrido. Eles não estavam mais vendo o milagre que eles estavam acostumados a ver. Às vezes a nossa vida é assim mesmo. Às vezes nós só vemos silêncio, somente choramos. Não vemos o milagre do Senhor na nossa vida. Mas eu quero te falar que ainda nesse momento de silêncio o Senhor Ele está trabalhando. No segundo dia o Senhor Ele estava trabalhando, aleluia. A Bíblia diz que no terceiro dia, logo cedo, logo pela manhã, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, elas vão até o sepulcro. Quando elas chegam lá, elas viram que havia algo de errado, porque a pedra do túmulo já estava aberta, já estava fora do lugar. Quando elas entraram ali, viram um rapaz vestido de branco, e esse rapaz disse para elas: calma, aquele que vocês procuram não está mais aqui. Jesus Cristo, o Nazareno, ao qual foi crucificado, Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Eu quero te falar com as palavras desse jovem. Eu quero te falar que, ainda que você ache que os teus sonhos estejam mortos, que a tua esperança esteja acabada, eu quero te falar que o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou para que o meu milagre, o teu milagre viesse à existência. O Senhor Jesus Cristo, Ele não deu a sua vida em vão ali na cruz do Calvário. Ele se entregou ali para que o véu do tempo fosse rasgado e nós viéssemos a ter a liberdade. E mesmo enquanto havia o silêncio, o Senhor Ele estava trabalhando em nosso favor para nos dar vitória. Ali os apóstolos haviam esquecido da palavra dele, que Ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Às vezes o Senhor Ele fala conosco, Ele nos faz promessas e mesmo assim nós esquecemos das promessas do Senhor. Mas eu quero te falar que as promessas de Deus estão vivas para a tua vida. As promessas que o Senhor um dia Ele fez, elas estão mais vivas do que você pode imaginar. O Senhor Ele não se esqueceu daquilo que Ele prometeu para você. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele não faria, dizendo Ele não confirmaria. Eu quero te falar que o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que o momento seja de dor, ainda que você esteja chorando, ainda que você pense que as suas esperanças acabaram, o Senhor Ele não esqueceu da sua promessa. A Bíblia diz que aquele jovem diz: Ele ressuscitou. Elas viram ali que o corpo do Senhor Jesus Cristo não estava ali. De alguma forma, mesmo não vendo, elas creram no milagre. E elas voltam à lembrança daquilo que Deus havia prometido, que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. O Senhor está trazendo à tua lembrança as promessas que um dia Ele fez. Elas irão se cumprir. Naquele momento, o jovem diz: vão,
digam para os discípulos, diga para Pedro que, como foi falado, ele vai encontrar com vocês ali na Galileia. Interessante que quando elas chegaram para falar para os apóstolos, eles não acreditaram. E Jesus, ele se revela para outras duas pessoas que estavam indo no caminho. A Bíblia fala que no caminho, dois discípulos estavam caminhando e eles perguntavam entre si: será que era somente mais um profeta? Será que era realmente o Filho de Deus? Porque eles viram ali a esperança deles indo embora. Eles viram que o mestre havia sido morto e a dúvida entrou no seu coração. Eles estavam vivendo um momento de luto, um momento de dor, um momento de perda. Talvez assim, às vezes a gente se encontra. A gente, num momento de dor, de perda, a gente começa a duvidar daquilo que Deus havia prometido. O interessante é que o Senhor Jesus Cristo no caminho se apresenta para eles, para aqueles dois discípulos. E no que o Senhor Jesus se apresenta, conversa com eles, fala com eles, eles não haviam percebido que era o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que no momento de despedida, o mestre sumiu na frente deles. E então eles puderam entender que era o Senhor Jesus Cristo. Às vezes o Senhor, ele fala conosco, ele se revela para nós. Às vezes o Senhor se revela para nós através de uma canção, através de uma palavra que é trazida por alguém, e mesmo assim nós não damos ouvido. Nós estamos tão perturbados com a nossa dor, com a nossa perda, com o nosso momento, que a gente não atenta para o que o Senhor está falando. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa manhã. Aleluia, Deus. O Senhor, ele quer que nós venhamos atentar para a sua voz. O Senhor, ele quer que nós venhamos atentar para aquilo que ele está falando conosco. Talvez o que o Senhor esteja falando com você é somente: espera um pouco mais, porque eu vou fazer aquilo que eu prometi. Aleluia. E naquele momento que o Senhor Jesus some e eles vão até os discípulos, eles retornam, eles voltam e falam para os discípulos: ei, o mestre ressuscitou. Mas a Bíblia continua dizendo, Marcos, que os discípulos não acreditaram. Às vezes é assim conosco. A gente fala do Senhor Jesus Cristo, a gente fala que Ele está voltando, a gente fala que Ele te ama, e as pessoas não acreditam, as pessoas não dão importância. A gente diz que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e as pessoas não dão importância. O Senhor Jesus, Ele está falando com pessoas aqui nessa manhã. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória, Senhor. E eu quero finalizar dizendo que então o Senhor Jesus Cristo, Ele se revela aos discípulos, e Ele os repreende dizendo: por que vocês não acreditaram quando lhes foi falado? O Senhor Jesus Cristo, naquele grande dia, Ele vai requerer, Ele vai perguntar para mim e para você: por que você não acreditou quando foi falado? O Senhor Jesus, Ele está dando oportunidade para pessoas aqui. O Senhor Jesus, Ele está falando: eu morri, eu trabalhei e eu ressuscitei, para que você viesse ter liberdade, para que você pudesse ter a chance e a oportunidade de salvação. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele se apresenta para os discípulos, Ele dá uma ordem. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A promessa do Senhor para mim e para a tua vida é para que você tenha continuidade naquilo que Ele começou aqui na terra. Você tem uma oportunidade hoje. O Senhor Jesus Cristo está te chamando. Talvez você esteja afastado, você que está nos ouvindo esteja afastado do caminho do Senhor. O Senhor está falando para você que Ele te dá a oportunidade de voltar.
Assim como aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, que estavam até dispersos, estavam descrentes de quem era o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo naquele dia se revela a eles, aleluia, naquela manhã, e fala com eles. Assim o Senhor está nessa manhã se revelando para você que está disperso, afastado do caminho do Senhor. O Senhor está dizendo: volta, porque eu tenho planos para a tua vida. Ainda que o inimigo queira fazer mal contra você, nada vai te acontecer. Mas para isso você tem que se voltar para o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero orar por essa pessoa, Senhor, que se encontra afastada, que será alcançado por esse vídeo, Senhor meu Deus e meu Pai, no momento do compartilhamento. Senhor meu Deus, por pessoas que estão aqui, Senhor, nós representamos nossa casa, nossa família. Eu quero te louvar e agradecer o teu nome, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Eu quero, Senhor, te louvar, Senhor meu Deus, porque tu nos deste a oportunidade. A palavra diz, Senhor meu Deus e Pai, que o véu do templo se rasgou, para que nós viéssemos ter a oportunidade, a chance de nos achegarmos ao Pai. Senhor Jesus amado, hoje nós somos o sacerdote da nossa casa, nós somos sacerdotisas do nosso lar. Somos nós quem clamamos e tu respondes, porque os teus ouvidos não estão tapados, Senhor, para ouvir o nosso clamor, e as tuas mãos não estão encolhidas para que não possam nos abençoar. Senhor, eu oro por essa casa, por essa família, por essa pessoa que nos acompanha nessa live. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos que aqui estão representando a tua igreja, estão representando a sua casa, o seu lar. Eu oro, Senhor, meu Deus, por cada um, Senhor Jesus amado, que a tua graça, que o teu poder, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar por cada vida que aqui está sendo representada. Eu quero te louvar, Senhor, porque quando tu ressuscitaste, Senhor, tu trouxeste de volta a esperança daqueles que haviam perdido a esperança. Quando tu te revelaste aqueles dois, Senhor, no caminho de Emaús, Senhor, meu Deus, tu estava trazendo de volta, ressuscitando, Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua promessa de salvação. E nessa manhã, Senhor, a tua promessa de salvação está sendo ressuscitada na vida de pessoas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que a tua promessa, Senhor, meu Deus, de alcançar o nosso lar está sendo ressuscitada. Senhor, talvez, Senhor, um momento de perda, de dor, Senhor, tenha nos tirado um pouco. Senhor, mas nessa manhã eu quero dizer, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, porque tu trouxeste de volta a esperança. Senhor, obrigado, Senhor, por ter ressuscitado. Obrigado, Senhor, pelo milagre, Senhor, meu Deus e meu Pai, da salvação em nossa vida. Eu quero, Senhor, meu Deus, ser profeta na vida dessas pessoas, Senhor, meu Deus e meu Pai, e declarar, Senhor, toda sorte de bênção, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que a tua graça, ela possa alcançar vidas aqui neste lugar. Que a tua graça possa alcançar o nosso lar. Que a tua graça possa alcançar, Senhor, a nossa família, os nossos filhos, os frutos. Senhor, meu Deus, o nosso bem maior. Senhor, meu Deus, que a tua graça possa alcançar o nosso cônjuge. Senhor, meu Deus, a esposa, o esposo. Esse lar, Senhor, que estava sendo deteriorado pelo inimigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que os planos que um dia foram feitos contra essa família, que venha a ser destruída. Porque a tua palavra vem nos falar, Senhor, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Então, que toda arma do inimigo venha a ser destruída, que todo plano de Satanás contra esse lar venha a ser frustrado, que todo